Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do meu Instagram, Ser Negócio. Hoje a gente vai falar da importância do autoconhecimento antes do planejamento. Importância de você conhecer o seu perfil comportamental antes do planejamento. Por que eu estou fazendo essa live? Eu tenho uma metodologia chamada Ser Negócio, onde eu ajudo no planejamento estratégico de empresas. E aí, eu tenho toda uma metodologia onde a gente passa por 8 estágios. Eu vou começar uma série de lives falando sobre cada um desses estágios, trazendo um especialista da área. Hoje a gente vai falar com a Dani Carmo, que ela é especialista em traçar diagnósticos de perfil comportamental. A gente vai falar um pouquinho sobre a necessidade de eu conhecer esse perfil comportamental antes de fazer o meu planejamento estratégico. Porque se eu não conheço o meu comportamento, eu não tenho como saber se eu vou me comportar da maneira que esse planejamento me pede. Eu muitas vezes vou me subestimar ou me superestimar. Eu preciso entender um pouquinho mais disso. Vamos chamar aqui a Dani. A Dani Carmo. Oi, Dani, seja muito bem-vinda. Vita Expositores, sejam bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Vocês me dão licencinha aqui, Dani, vai entrando aí. Eu já sentei aqui. Oi, bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigada Dani, pelo convite. se apresenta aí de novo pra galera, diz quem tu é, o que tu faz. Enquanto isso, eu vou testar aqui, salvar essa live no computador. Só um minutinho, tá? Vai falando aí, vai falando com a galera. O Então pessoal tá pode mandar coração. então tá bom. Então, gente, obrigada por estarem aqui com a gente hoje, nessa segunda-feira de muito calor, para quem está em Balneário Camboriú e região, né? Santa Catarina, que acredito que esteja bem quente. Riele, obrigada por ter vindo. Felipe, Ferreira, todo mundo aí, Fabiola. Eu sou a Dani Carmo, eu sou uma mulher branca, com o cabelo até embaixo do ombro, assim, meio... Não sei se loiro ou ruivo, mas assim... E como que tu empreende, então? Que tu é? Não, porque assim, a gente tem que incluir, né? E meu trabalho faz parte da diversidade e inclusão, a gente agora adota esse tipo de apresentação, que a gente... Que legal, que legal. Não visual, né? Adorei. E aí eu trabalho com treinamento, mentoria, consultoria. Tem uma parceria com a Riele que está aqui com a gente e a gente faz algumas frentes aí de recrutamento e seleção, cargos e salários aí nessa parte, ela é minha parceira. A gente trabalha fortemente as soft skills, inteligência emocional, inteligência relacional. Agora eu vou fazer uma capacitação aí em Portugal, uma notícia quentinha de inteligência espiritual, que é a nova inteligência aí, né, do mercado e para o mundo, né? E assim, a Selfiter já vem de uma longa caminhada, nasceu como dinâmica, depois se tornou Selfiter. E tenho várias... Eu sou sozinha na Selfiter, mas eu sou parceira de muita gente aí que me apoia, que me dá suporte, que eu super agradeço. Que bom, uma longa caminhada. Quem quiser saber mais sobre a Dani, como que ela montou a Selfiter, nós temos a live aqui dentro do Instagram do Ser Negócio, lá onde ela, o Inspire-se a Ser Negócio, onde ela contou toda a história dela na semana passada. E aí eu falei, Dani, você é a especialista que eu tô procurando, eu quero trazer especialista que falem sobre cada um dos estágios do meu planejamento estratégico, né? E aí ela, olha, eu domino é falar sobre perfil de comportamento, então nós vamos falar sobre isso. E quem ficar com a gente até o final vai ter presente, né, Dani? Além do sorteio que tá rolando amanhã. Vai ter um presente. Tá, então eu vou falar um pouquinho do sorteio. Vamos. Conta pra galera que tá rolando um sorteio no meu feed. O que tu tá sorteando? O sorteio é de um link, de um teste de perfil comportamental. Então, onde vai medir, é uma inteligência artificial, né?
que vai medir a nossa energia, o nosso índice de aproveitamento interno e externo, como é que a gente é impactada pelas pessoas e pelo ambiente, como é que é a nossa flexibilidade, que é uma competência aí do futuro, né? Do futuro que já chegou, que era 2020, que já é para 2025 de novo, adaptabilidade, flexibilidade cognitiva. E ele mede isso também, porque cada vez mais as coisas mudam rápido. Então, se a gente não tem essa flexibilidade desenvolvida, a gente pode desenvolver. Mede como é que a gente reage sob pressão, como é que a gente recebe um feedback, como é que é a nossa tomada de decisão, que é muito importante, né? Se ela é emocional ou racional, se ela é rápida, se ela é comedida, se ela é velocidade normal, enfim, a gente também ajusta essa tomada de decisão, né? Que o ideal aí, independente de ser racional ou emocional, ela precisa ter o timing correto para o cérebro processar aquilo tudo, que eu não vou entrar aqui na neurociência, né? É um perigo para eu entrar na neurociência, é rapidinho. Sim. Puxa. Tá. Só para constar, eu fiz esse teste de perfil com a Dani. Eu tinha apesar de eu gostar muito de padrão de comportamento, eu sempre quero me conhecer cada vez mais, né? Eu tive uma dificuldade de me enquadrar dentro desse sistema ali. Eu falei, eu quero saber melhor como é que é. E o que me chamou a atenção justamente é a inteligência artificial e que ela mapeou muito bem o meu momento de estresse, porque da onde vinha esse estresse. Então, eu achei muito interessante isso. E o gráfico que ela mostra do ponto onde você poderia estar e do ponto onde você estava. Então, como eu amo matemática também, gráficos, então, para mim, me chamou muito a atenção. Porque uma coisa é você encontrar lá um psicólogo, alguém falar do teu perfil comportamental. Outra coisa é tu ver um gráfico que mapeou o teu perfil comportamental. Ou seja, da maneira como tu respondeu ali, tu tem algo, eu digo que é mais palpável sobre o comportamento, o seu real comportamento. E faz mais sentido, sabe? Faz mais sentido. Então, eu gostei muito. E aí, a Dani falou, vamos sortear? Eu falei, eu quero movimentar minha audiência. Ela falou, então vamos sortear. Então, muito obrigada. Um teste desse hoje individual, tu tá cobrando quanto, Dani? No processo que não é de mentoria, isolado, 400... 400, 450, isso, né? Então, só para que fique bem claro, um processo isolado que não seja de monitoria, 400, 450 reais é essa sessão, porque ela não vai só mapear e te mandar o relatório, ela vai fazer 1 hora contigo contando. Então, se você quiser participar desse sorteio, é só ir lá no meu feed, marcar 2 amigos, seguir eu e a Selfiter, né? Então, a Ser Negócio e a Selfiter, e você já vai estar concorrendo a esse sorteio. Tá? No final dessa live também a gente vai dar um presente, um e-book, se você assistir e estiver com a gente até o final, tá bom? Vamos entrar no assunto? Dani, tu consegue mudar um pouquinho a tua câmera para aparecer teu rosto um pouquinho mais? Abaixar assim, então? E tá mais bonita agora. É que tem todas as pessoas que entram ali, eu não me vejo, mas vai me dizendo que eu vou... Tá, eu tô vendo aqui, eu tô cuidando. O pessoal que quiser mandar perguntas, tiver alguma dúvida sobre o que a gente tá falando, fica à vontade para mandar, fica à vontade para mandar aviãozinho pros seus colegas, para eles virem, que esse assunto é bem bom. Por que que eu preciso? Então vamos começar. Dani, conta pra gente, primeiro diz o conceito, o que que seria, como se a gente pudesse conceitualizar, o que que seria falar de padrão de comportamento. O que que é um padrão de comportamento? Perfil comportamental. Perfil comportamental segue a linha do padrão de comportamento, não é a mesma coisa, né? O padrão é aquilo que a gente segue, é aquilo que instalam. A gente estuda muito isso na PNL, né? É o hardware que instalaram dentro do nosso cérebro, digamos assim. Então, desde a gente nascer, estão sendo instalados padrões no nosso cérebro. Desde o pequenininho, tipo andar descalço, ficar gripado, como coisas grandes, e homem não presta, o dinheiro é bom, mas é na casa dos outros, enfim. Então, esses padrões são instalados. E aí, a gente tendo isso, a gente vem desenvolvendo um perfil comportamental, que daí já é o meu perfil, já é com o padrão que eu recebi, mais o meu, mais a minha genética, mais tudo de mim, DNA, que é único daí, né?
E aí a gente Entendi. estuda essas linhas de perfil comportamental. E, Então, nesse caso o nosso, perfil vai além do padrão. O padrão eu vou seguindo regras conforme vai instalando em mim lá quando eu nasço. O perfil já vem além disso, são comportamentos que eu já trago, né? E isso me lembra muito a bioenergética, que fala sobre, estabelece o corpo de uma pessoa conforme o perfil dela, né? Então, que são situações que não tem como mudar, né? Porque tem pessoas que têm lábio mais carnudo, tipo eu, e porque tem pessoas que têm lábio mais para dentro. Por mais que tenha a genética disso, às vezes não, dois irmãos, um nasce com o lábio mais carnudo, e aí a gente fala da oralidade dependente, oralidade repressiva. Então, o perfil já está mais linkado a isso, que nasceu contigo independente dos estímulos, é isso? Assim, ó, o padrão ele é instalado no nosso cérebro, mas como tu dá esse exemplo de dois irmãos, pode ser o mesmo padrão para duas pessoas. Uma recebe de um jeito e outra de outro. Então, isso é nosso. O padrão é o mesmo. Isso, o Só que padrão é o mesmo. cada um Adorei o desenvolve exemplo. de uma forma e tem comportamentos consoante a sua forma de ser, né? Independente do padrão instalado. A gente supera mais rápido, né? Mas todos nós, por mais que a gente seja desenvolvido, atualizado, espiritualizado, a gente segue padrões que uns são bons, outros nem tanto, e a gente vai ajustando isso ao longo da vida. Ótimo. Tá. E por que é importante eu conhecer um meu perfil comportamental antes de fazer um planejamento estratégico para minha empresa? Oi, Rô. Já vamos direto ao ponto. A Rô também é minha parceira no Arte de Envelhecer. Obrigada, Rô. Seja bem-vinda, Rô. Porque muitas vezes a gente quer fazer o nosso planejamento estratégico, aqui a gente está focando na empresa, né? Mas o nosso pessoal também, o da empresa, e a gente traça metas que a gente acha legal, e que são legais até talvez, mas que não conversam com o nosso perfil. E aí, a mais provável é que a gente não atinja essas metas e se frustre muito. Mas mesmo que a gente atinja, a demanda de energia para atingir é tão desgastante, que não é aquela, uau, consegui a meta, é assim, pronto, tá feito, nunca mais tu me fala nisso. Meu Deus, que trabalho que deu isso. Exatamente. Se tu tivesse me falado antes, eu já ia te dizer que eu não queria. Né? Porque não está alinhado com o perfil. Então, a gente tem que respeitar e acolher o nosso jeitinho, os nossos padrões que a gente lida melhor, aqueles que nem tanto, o nosso perfil comportamental, de fato, para a gente poder alinhar isso, ter congruência com as nossas metas. Porque aí, mesmo que a gente precise ajustar essas metas, vai ser leve. Cada vez mais a gente quer que as coisas sejam leves. A gente está cansado aí de carregar o fardo. Que né? vai ter mais fluidez, né? Vai ter mais fluidez. Exatamente. Então, tu vai encontrar mais essa fluidez, que na psicologia positiva a gente fala muito do flow, né? Tu vai entrar, vai ser um pouco mais fluido essa meta, se tu tiver o conhecimento do seu padrão comportamental. Isso. Se do seu perfil comportamental, que não é padrão. Se não tiver alinhado ao teu perfil, vai ser raríssimos os momentos que tu vai estar ali no flow, do gráfico do flow, né? Da psicologia positiva, do Mihai, não sei falar o sobrenome dele, que morreu agora há pouco tempo. Então, aquele que é que idealizou, né? Esse gráfico do flow. Vão ser raros os momentos que a gente vai estar ali na partezinha do flow. E aí, não é legal e provavelmente a gente não vai atingir. E eu acho importante a gente falar disso, que, por exemplo, na semana passada, o que eu mais fiz foi criar metas para as pessoas, né? E aí, quando a gente cria uma meta SMART, a gente sempre diz que ela tem que ser relevante com aquilo. Só que a meta é o objetivo final. E o planejamento é o passo a passo, né? Só para explicar, o planejamento é o passo a passo que você vai dar para atingir o objetivo final. Então, às vezes, a meta é muito palpável, é aquilo realmente faz totalmente sentido para mim. Só que as pessoas escolhem um caminho que não tem a ver com o perfil comportamental delas. E existem vários caminhos para a chegada numa meta. Então, é isso que eu gosto de dizer. O que é o planejamento? É o caminho que eu vou
caminhar, ou que eu vou dirigir, né, para que eu chegue na meta. Assim como ir de Balneário Camboriú até Blumenau, como a gente vive nessa ponte, né? Ir de Balneário Camboriú até Blumenau, ou ir do Brasil até Portugal, existem vários caminhos, várias escalas que eu posso fazer. Qual tem mais a ver com o meu perfil? Qual faz mais sentido para mim? Exatamente. Então, essa é a importância que eu vejo. Não é, às vezes não é a meta, né? Porque do jeito que tu falou, a pessoa pode dizer, então a Dani está dizendo que aquela meta não é para mim. Não é isso. Não, a meta é a que a gente escolher. O que vai fazer a diferença vai ser como a gente vai chegar lá. Que também conversa, né, Fábio, com puxando a PNL um pouquinho de novo, com o mapa mental. PNL é programação neurolinguística, tá? Se alguém não conhece a sigla. Então, o mapa mental é a mesma coisa. O mapa não é território, né? Então, se eu vou até Blumenau, eu tenho alguns jeitos de ir até Blumenau. Cabe a mim escolher aquele que melhor se adequa ao meu momento, ao meu perfil, ao meu orçamento, se for o caso, né? Ajustar isso. Por isso que é único, né? Não é baixar... A importância de fazer um planejamento contigo... não é baixar uma ferramenta de planejamento na internet, que tem N, umas até excelentes, preencher, tá pronto, fiz. Não, esse cuidado de alinhar o perfil, a meta, o planejamento, ponto final, ajustar, medir, quem não mede não gerencia, né? Então, essa parte é que faz toda a diferença no teu trabalho. Tu pode falar isso melhor que eu, né? O teu trabalho. Sim. Então, e se eu conheço, e muitas vezes o que eu percebo dos meus mentorados, é por isso que foi colocado o autoconhecimento antes do início desse planejamento, é que eles se ou superestimam ou subestimam a si mesmos, né? E isso tu pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente. Por que a gente faz isso? Ou a gente se superestima? Não, quer ver superestimar nos tempos de hoje de tecnologia é muito fácil. Não, esse projeto aí, ó, eu deixo pronto, do dia pro outro eu escrevo isso aí. E, tá, mas tu não escreveu até hoje, tu sabe que é uma coisa muito importante de escrever. Como é que tu me diz agora que tu vai escrever 5 páginas de hoje para amanhã? O que te faz não fez até agora, né? Você não fez até agora, né? E daí a pessoa diz assim, não, mas pro meu cliente eu escrevo tantas páginas de hoje para amanhã, né? Então, assim, tem várias coisas que a pessoa tem que entender para ela entender por que ela não tá fazendo, né? E o mais engraçado sobre essa questão de perfil é que a gente tem a tendência, né? Já são dois assuntos diferentes, mas quando a gente está mentorando, a gente estuda sobre perfil, então a gente já vai orientar as pessoas um pouquinho dos perfis delas, mas ela tem que se observar para ela criar o caminho para ela, certo? Então, por isso que eu botei algumas ferramentas ali de autoobservação. Mas não tem coisa melhor do que fazer um perfil contigo mesmo, né? Mas a gente de fora já tem a tendência de olhar e dizer assim, a minha mãe tem esse perfil, meu pai tem aquele perfil, meu filho tem esse perfil, né? Todas as pessoas têm a tendência de, não, fulano de tal é tal perfil. Quer ver quem entende um pouquinho de astrologia? Olha pra pessoa e diz assim, tu é de tal signo, né? Então, comenta um pouquinho sobre isso pra gente, sobre essa observação do outro que a gente tem, tu pode falar um pouquinho disso? E que a gente não tem gente. Que a gente superestima e subestima e do outro a gente identifica, né? Esse é o ponto. Até na psicologia positiva, a gente faz um teste das forças de caráter, um mapeamento, não é um teste, é um mapeamento das 24 forças de caráter. E depois, ali as 8 primeiras, mais ou menos, balizam os nossos comportamentos também. Também é uma forma de evidenciar os nossos comportamentos, que também é legal usar no planejamento. E aí a gente tem uma tabela de como é que a gente fica quando a gente superestima ou subestima. E daí eu mostro para as pessoas, a gente consegue encaixar direitinho em atitudes, sabe? E assim a gente faz. Eu acredito, na minha linha dos autores que eu estudo, esse superestima e subestima tem muito a ver com o padrão, sabe? Com a crença que a gente tem. Então, se a gente ouviu que a gente não fala inglês bem, por exemplo, a gente tende a dizer, se a gente aceitou aquela crença, incorporou aquele padrão, a gente tende a dizer, eu não tenho facilidade para línguas.
Não, inglês não. Ao mesmo tempo, se a gente não falava inglês bem e alguém falava assim, meu, tu fala muito bem, e a gente aceitou essa crença, apesar da gente não falar, a gente não consegue se olhar e a gente, não, inglês eu domino, e bota lá no currículo, né? Inglês avançado. E quando tu vai falar com a pessoa, oi? Assim que acontece. Mas eu acredito que, na grande maioria das vezes, nem seja por má intenção. É que a pessoa não está enxergando mesmo. Talvez um trabalho de mentoria, de autoconhecimento, a gente consiga evidenciar e a pessoa enxergue, né? Porque eu acredito que seja por não estar enxergando. A PNL também diz que todo comportamento tem por trás uma intenção positiva, né? Então, não deve ser por mal que a pessoa faz isso, mas é difícil a gente se ver. E no outro, a gente consegue enxergar melhor quando a gente está dissociado de sentimento. Então, não tem um envolvimento emocional, eu consigo dar um pitaco. Chegar aqui e me contar um perrengue com o namorado, por exemplo. Eu vou dizer, mas por que tu não falasse isso? Por que tu não perguntasse aquilo? Eu não estou envolvida, eu estou vendo com clareza, né? E assim são com as nossas habilidades e competências. Exatamente. E além disso, a gente tende a colocar as pessoas em caixinhas, não tende? Quando a gente está lidando com o outro. Eu acho até por uma questão de defesa mesmo. Com esse eu já sei como lidar. Com aquele. Aí esse tá na caixinha do fulano. Aquele tá na caixinha do ciclano. Né? Inclusive, quando a gente trabalha, às vezes, a grande maioria das vezes, antes de ter qualquer treinamento, a gente faz esse perfil. Porque ele, entre aspas, desatualiza em 3, 4 meses. Desatualiza no sentido do momento atual, ali, da energia, da exigência do meio externo e interno, ambiente, pessoas, flexibilidade e tal. Mas o perfil, normalmente, ele se mantém. Mas a gente faz isso, e aí eu falo para o time, né? Ó, não é para rotular. Esse aqui é executor, não vai querer saber de nada mesmo. Esse aqui é analista, não vai na festa da empresa. Eu falo, não vamos rotular. Cada um é como é. Isso aqui é um direcionamento para a gente saber lidar melhor com a gente e respeitando o outro, né? E aí entra também o planejamento. Se a gente sabe lidar melhor com a gente sabe seguir melhor, qual melhor o caminho a seguir para chegar onde a gente quer. Sim, com certeza. E a gente pode dar alguns exemplos aí? Tu tem algum exemplo para trazer para a gente de... a pessoa queria isso, mas ela tinha um comportamento assim. Eu gosto muito de dar esse exemplo, que quem aqui tiver o perfil, que estiver vendo a gente, ou ver a gente depois, tiver o perfil comunicador, vai se super identificar, porque muito acontece isso. Aquele perfil aquele planejamento assim, agora eu vou investir, por exemplo, num sistema aqui para a empresa, só que eu preciso enxugar os gastos, isso o empresário falando. Eu preciso enxugar os gastos, eu não vou sair, eu não vou viajar, eu não vou em festa, vou ficar em casa, vou estudar e trabalhar, se for o caso, mas eu não vou ter nenhum gasto fora daqui porque eu quero comprar esse sistema informático em, sei lá, dezembro. Vai mudar a minha vida. Vai mudar a minha empresa, o meu resultado vai ser melhor e possivelmente vai, se ele já identificou aquilo, né? Só que a meta de não fazer nada, não gastar um tostão e não sair porque ele vai comprar aquele equipamento, ele até pode atingir, mas a que preço? Ele vai se frustrar. Um comunicador, ele vai tirar, ele vai colocar estresse para ele. O comunicador precisa de gente, precisa de contato, precisa tomar um café, um chopp, precisa estar em movimento, ele precisa dessa dinâmica para produzir, para estar feliz, para produzir hormônio de bem-estar e felicidade, para ter criatividade, ele precisa disso, até para o resultado dele. Então, nesse caso, por exemplo, bem simples, o que poderia fazer? Se ele traçou isso em, sei lá, 8 meses, talvez em 1 ano ele comprasse esse sistema, não fazendo uma meta em desacordo com o perfil comportamental dele, sendo muito mais leve e conseguindo produzir durante esse tempo. Porque a hora que ele comprar esse sistema, esse até eu tô assim meio não falando todos os aspectos, porque aconteceu comigo numa sessão de um cliente, tá? Então eu não vou falar, obviamente. Mas na hora que chegou o sistema,
ele tinha um perrengue com aquele sistema, não conseguia nem ver o sistema. Então, foi tão pesado aquilo que ele falou, olha, agora vocês se virem, tá aí o sistema, vai dar resultado, mas eu mesmo não quero mais nem saber disso. Foi pesado. Poderia ter levado talvez mais 4 meses, talvez o resultado seria bem melhor, na hora que chegasse o sistema ele ia estar leve, ele ia querer, e o resultado aí sim potencializaria, né? É um exemplo simples que aconteceu com um cliente meu. Ou talvez existia um outro caminho de subsidiar esse sistema e que incluísse a comunicação dele, né? Porque assim, as possibilidades são inúmeras, mas por alguma razão a gente escolhe, né, essa possibilidade. E quando eu estou fazendo planejamento, eu sempre digo, existe algum outro caminho? Esse é o que todo mundo seguiria. Será que existe algum outro caminho? Né? Isso é legal. E é legal também a gente se perguntar, né, Fábio, na hora de traçar uma meta ou fazer um planejamento, assim, ó, caminho não é atalho. Se atalho fosse bom, chamava caminho. Né? Então, qual é o jeito de comprar um sistema informático? Guarda dinheiro, enxuga tudo e compra. Isso é um atalho. Talvez fosse. A melhor forma podia ser um subsídio, podia ser mais tempo, podia ser um investidor, podia ser uma parceria com outra... Enfim, infinitas possibilidades, né? Então, às vezes, aquela solução pronta que está no nosso repertório ali, como é que faz? É assim? Repertório, Isso isso. aí não cabe mais, cada vez menos, aliás. É isso mesmo. Falasse tudo, é que às vezes as situações prontas que estão no repertório não são as que estão alinhadas com a gente, alinhadas com o nosso perfil, alinhadas com os nossos quereres, né? Então, acho que por isso que é primordial eu conhecer meu perfil antes de eu começar um planejamento. Porque só conhecendo meu perfil, eu vou conseguir saber o que está alinhado ou não comigo. Exatamente. E daí também fica essa solução pronta. A gente estuda muito isso hoje, né? Aconteceu esse problema aqui na empresa, no planejamento, aconteceu bem isso aqui na outra vez, no ano passado, há 2 anos. Daí a gente fez assim, deu certo. Mas agora é outro momento, outro cenário, outro mercado. Nós estamos diferentes. Então, aquela solução antiga não cabe no problema novo. Não, e nós tivemos... Porque aí a gente volta àquela história, né? Acontece em padrões, eu estudo muito mais marketing, ou seja, o comportamento coletivo, né? Acontece em padrões e aí acontece reações coletivas em relação àquele padrão. Então, aconteceu o Covid, um monte de restrição aconteceu e aí houve toda uma mudança de comportamento consumidor coletiva em função do que aconteceu, né? Então, como é que eu vou pegar a solução de 2 anos atrás, antes de tudo isso, e colocar agora, com esse novo padrão de comportamento consumidor? Não faz sentido. Não vai funcionar, né? E agora, mas ainda dando exemplo, se tu me permite, né, trazer um exemplo, eu gosto de colocar a importância de eu conhecer o meu perfil comportamental antes de criar um planejamento. Eu gosto de dar sempre o exemplo da dieta minha, por exemplo. Eu sou uma pessoa louca por doce, né? E daí eu vou me restringir, não, eu vou passar 20 dias sem comer doce, porque vai ser o que vai me emagrecer. E daí eu ponho lá a meta, diariamente eu de biquíni mais magrinha, coloco a data do verão ali para me motivar diariamente, né? Faço tudo o que os coaches aí ensinam para te ter aquela motivação e tu não, né, o motivo da ação e tu não abrir mão daquilo que é a coisa mais importante para ti, me colocando em estresse, em restrição, né? O que vai acontecer quando passar 20 dias? Eu vou conseguir, mas e quando passar os 20 dias? O que vai acontecer? Ou tu vai aguentar os 20 dias, ou vai ser um balde de doce no 20º dia. Não, porque eu sou persistente, então eu sou uma pessoa que aguenta. Se me botou o desafio, eu sou persistente, sou uma pessoa que aguenta, eu já conheço esse meu jeito. Eu vou sonhar com doce. Eu vou falar para todo mundo, só vou falar de doce. A minha mente só vai pensar em doce. E quando terminar essa meta, é um balde de doce. E o meu corpo vai engordar tudo de novo. Então eu não vou manter a constância do desafio que eu me coloquei também. Então, além de gerar todo esse estresse, eu tô falando de mim, do meu perfil que eu já me conheço, entende? Então, eu tô tentando trazer um exemplo, né? Do meu perfil. Mas
E é isso, então não adianta. Não, mas eu quero emagrecer, então eu tenho que substituir o doce. Aí eu acho muito engraçado que meu irmão fala assim: esse povo que faz comida fit, eles fazem questão de deixar tão bonito quanto a comida doce normal que a gente come. Sim, o objetivo é exatamente esse, porque é enganar o cérebro, né? Né? O objetivo é exatamente esse. Não faz sentido, não precisaria. Se fosse tão gostoso, não precisaria deixar bonito, diz ele. Mas também Mas, é um padrão. Isso também é um pode padrão. ser? Né? Pode ser? Uhum. No sentido, agora me explica melhor aí o que tu quis dizer com isso. A gente tem um padrão, como esse comentário, por exemplo, do teu irmão, comida normal. Gente, a comida normal, a outra também é normal, né? Helena. E assim, sei lá, um exemplo. Pão integral. Antigamente, pão de verdade. Pão de verdade era de trigo branco e o outro, integral, não sei. Hoje em dia, vende, até os números, vende muito mais pão integral que pão branco. Porque agora o normal é integral. Hoje eu vou sair da rotina, vou comer um pão branco. Né? É bem isso, eu saio da rotina comendo. É padrão, virou padrão. A gente adotou, né? A gente adota, vira padrão. Exatamente. Verdade. Que não tem nada a ver com perfil. Não, aí assim, tem perfis que estão são mais regrados, né? O analista e o planejador, eles gostam de respeitar a regra, são aqueles que leem o manual de ponta a ponta, eles gostam desse passo a passo, tem que ser tudo dentro do que foi combinado. Então, esse perfil, por mais que seja pesado, ele vai ter um viés aí de vamos fazer, custe o que custar. Mas o comunicador e o executor pode muito bem chegar, quer saber que se dane, não vou fazer e deu. Né? Então, aí é perfil. Mas eu vejo assim que no planejamento, na dieta, como você trouxe o exemplo, cada vez mais a gente precisa... É que a gente precisa. A gente gosta de um apoio, de um suporte, de alguém dando um direcionamento. Fica mais leve também, né? Porque aí a gente pode se dedicar ao nosso dia a dia normal, trabalho, filho, marido, quem tem, enfim, tudo isso, mãe, pai, vida social, os pilares, né? Social, financeiro, profissional, intelectual, saúde, a gente consegue dar a gente consegue administrar tudo isso com o suporte naquele pilar que a gente está focando. No caso do planejamento, né? Ou de uma mentoria. Tá, aqui eu tenho muito mais para fazer agora nesse pilar, vamos supor, da empresa de planejamento, está me demandando muito, mas eu consigo atender todas as outras áreas da empresa, porque eu tenho aqui a Fabiola num suporte, num direcionamento, com um olhar focado aqui para mim. Mesma coisa, por exemplo, na mentoria de um líder, vamos supor. Ele consegue atender todos os liderados, a vida pessoal e tal. Por quê? Porque tem, por exemplo, eu dando suporte numa mentoria que estou ali olhando clinicamente para aquilo. Né? Clinicamente, então, exato. Que nem um personal trainer, quem tem um objetivo maior ou com mais time apertado para cumprir um objetivo físico, o personal trainer faz toda a diferença, né? Tem uma pessoa ali focada no cumprimento do exercício, da alimentação, enfim. Eu acho muito legal esse suporte. Isso me parece independente do perfil comportamental, né? Somos seres coletivos, né? Independente do perfil comportamental, parece que para eu dar foco numa única área, assim, quando eu tenho esse suporte, eu consigo melhores resultados. É que senão a gente dá tanta atenção para uma área, fica capenga a outra área, sabe? Que nem quem tem dois filhos. Se tem um doente, tu fica focado naquele, o outro fica de lado. Só que aí é uma fasezinha curta, na maioria das vezes, quando não é uma patologia maior. Mas quando é na empresa ou na vida da gente, o que fica capenga, entre aspas, depois dá muito trabalho para tu resgatar. Então, tu tá sempre apagando incêndio. Aí isso vai ficando pesado, vai cansando. E se a gente tiver um suporte, um mentor, né? Fica bem mais leve e a gente consegue atender todas as áreas, só potencializando aquela que precisa, mas não deixando as outras caírem.
né? Faz toda a diferença. Com certeza. E sem contar que quando a gente está falando de ter uma. Fugimos do tema, né? Mas quando a gente está falando de ter um mentor, né, independente de ser na sua empresa aí, ou é um olhar de fora sem a emoção. Igual a gente estava falando que quando a gente olha perfis, a gente consegue a solução colocar em caixinhos. Só que com a especialização naquela área onde tu está precisando, né? Então, dissociado. Dissociado. Então, com certeza, é diferente do que a pessoa querendo encontrar a solução ali associada a toda aquela bagagem, né? Eu vi um exemplo outro dia de um rapaz falando sobre gestão e ele estava falando o seguinte, eu lutava no jiu-jitsu e daí o treinador lá do jiu-jitsu dizia, se tu já te viu imobilizado, tu já tá dentro ali imobilizado, a primeira coisa que tu tem que fazer é ter calma e te imaginar fora dali. Porque ali tu não vai conseguir saber como é que tu faz, né? Agora, se tu estivesse olhando fora, tu consegue imaginar o que tinha que fazer. Então, imagina se tu estivesse fora dali, o que tu ia fazer? Lógico, isso é fácil a gente falar, né? Difícil é tu tá ali. Eu nunca lutei jiu-jitsu, né? Mas me fez total sentido isso. Então, e só com muita calma tu vai conseguir fazer isso, né? Tu vai ter que respirar muito, dizer, calma, já estou imobilizado. Se eu estivesse fora daqui, o que eu faria? É interessante, até no jiu-jitsu. Eu nunca lutei jiu-jitsu, mas muito mais faz Nunca lutei jiu-jitsu também. Mas fez sentido. E é isso. Então, quando você tem um olhar de fora, com certeza essa pessoa está mais calma, dissociada do problema ali e tem a capacidade de aparar as arestas, né? Sim, e daí também voltando a falar... quando tu tem esse suporte, que as outras áreas também estão alimentadas, entre aspas, não está nenhuma capenga, a gente consegue, quando a gente está na mentoria, do planejamento estratégico, qualquer outra mentoria, ou reunião, enfim, a gente está presente no momento presente. A gente está inteiro ali. Verdade. E isso também faz toda a diferença. Não estou ali pensando, puta, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que não sei o quê, meu filho... A cabeça mil, tu tá um pedacinho ali. Só que se tu tiver inteiro ali, o teu potencial e o teu comprometimento são totalmente diferentes, né? É verdade. É muito engraçado que isso me lembra um Reels que tá passando muito, né? A gente vai para academia sozinho e fica pensando na casa, nisso, naquilo, enquanto tá ali malhando, né? Então isso me lembrou um pouco disso, desse Reels, né? A mesma coisa acontece na tua empresa quando tu tá tentando pensar numa solução de uma determinada área sozinho, né? Sabendo que as outras áreas todas estão ali acontecendo também. Sem contar que a gente sempre gosta mais de fazer determinadas coisas. Então, a gente tem a tendência de fugir, de ter os nossos escapes, né? Para não dar atenção naquilo que é a pendência, né? Que a gente chama, naquela pendência que está ali, né? Tudo que não for flow... Também independente de perfil... E também independente de perfil comportamental, né? Mas a questão que me faz eu conhecer meu perfil comportamental é justamente que tu tocou no assunto. Quais são as áreas aqui que eu sempre demando mais tempo porque eu tô em flow? Tem gente que nem sabe por que demanda mais tempo em determinadas áreas, né? É verdade. Então, isso só conhecendo teu perfil. Sim, só conhecendo teu perfil. E aí, quando o que a gente faz em flow, além da qualidade ser muito maior, é leve. Inconscientemente, a gente não quer sair dali para ir para uma coisa que a gente não gosta de fazer, que a gente não faz tão bem, sabe? É natural, né, do ser humano. A gente quer o que é bom pra gente. Só que tem coisas que não são estado flow, mas precisam ser feitas. Talvez até não pela gente, mas precisam ser feitas. Precisam ser feitas. Ou aquela história, não pelo resultado imediato, e sim pelo resultado futuro. Precisam ser feitas. O prazer imediato e o prazer futuro, né? Que a gente estuda. Então, e aí identificar isso, às vezes ajuda até a delegar certas situações, né? Identificar isso ajuda até a diminuir estresse. Então, daí a gente vem com técnicas de produtividade, né?
Ah, se tu sente em flow, consegue fluir muito aqui, quem sabe tu divide no teu dia, colocar coisas que você tem em flow, coisas que você não tem. Assim você vai estar sempre. Aí já é a neurociência falando da oxitocina, né? Mas tu precisa saber onde são as coisas que você não se sente tão bem e onde são as coisas que você se sente melhor, né? Precisa conhecer, né? Senão como é que... Por exemplo, produtividade. Aí tem a técnica Pomodoro, por exemplo, e alguma outra técnica aí que tenha, que agora não está me vindo na cabeça. Sei lá, trabalhar com o Trello. Tem gente que vai olhar o Trello e vai devorar o Trello. Tem gente que vai olhar o Trello, não. Mas Nem me fala. de jeito nenhum. Pois é. E aí tem gente que usa Pomodoro, a técnica Pomodoro, né? Que produz ali, não sei se são 20 ou 25 minutos. É 25 e 5, né? 25 e 5, acho que é. 25 para 5, isso aí, daí dá meia hora. Tem gente que com isso daí voa na produtividade. Tem gente que com isso daí fala, meu Deus, quando eu estou começando a fluir, tem que parar que deu os 25 minutos. Não, isso eu não gosto. Então, isso precisa a gente se autoconhecer para respeitar isso na gente mesmo, o nosso biorritmo, e conseguir atingir aí o planejamento que a gente traçou. Exatamente. Muito bem. E acho que ficou bem claro por que eu preciso conhecer meu perfil de comportamental antes de criar o meu caminho, né? Acredito que sim, mas a gente é suspeita para falar porque a gente já vivenciou, Alguém tá aí com a gente? Qual dúvida? O que a gente falou aqui que mais te chamou a atenção? Tem 5 pessoas aqui, então alguém tá aí. Que ficou alguma dúvida que a gente falou rápido, enfim. Basicamente, a gente tentou explicar por que é importante eu conhecer meu perfil comportamental antes de traçar o caminho do planejamento estratégico para mim ou para minha empresa, né? A gente fala mais de empresa e de negócios aqui porque eu ajudo empreendedores a crescerem seus negócios através do planejamento e a Dani também dá mentoria, né, para líderes e empreendedores para eles performarem melhor e atingirem melhores resultados. E alguém tem alguma dúvida aí? Quem ficou com a gente até agora, tu consegue mandar um presentinho, Dani? Consigo. Oh. Ótima explicação. Obrigada, Ri. Obrigada. Então, assim, ó, dá um print na gente, dá um sorriso aí, Dani. Printa a gente, marca a gente no teu stories e vai ganhar um presente. Quanto mais a Karina, quanto mais eu estudo, mais eu tenho que saber sobre mim. Exatamente, Karina, né? Quanto mais a gente estuda, mais eu tenho coisas a saber sobre mim, né? Por isso que estudar é sempre sobre o outro, né? A minha vida é por causa do outro, né? Então, se quiser ganhar um presente bem legal, né? Faz um print aí de nós, marca a Dani Carmo e a Selfiter. Selfiter, tu tá na Selfiter? Tô na Dani Carmo, mas pode marcar os dois. Pode marcar os dois, marca o seu negócio que vai ganhar um presente aí, tá? É por isso que dizem que o autoconhecimento é um caminho sem volta, né, Karina? Porque quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente quer se conhecer. Karina, vai lá no meu feed e concorre a essa análise de perfil comportamental. É muito legal. Oi, Carol. A Karina Oi, Carol. A Karina eu conheço eu fiz a formação de Life Coaching na Meda Academy e eu conheci a Karina lá. E aí eu estava lá pela primeira vez e ela também. Então ela veio o ano inteiro num caminho de autoconhecimento bem grande aí. Eu tenho certeza que ela transformou muito no decorrer desse ano aí. Legal. Junto comigo, né? Eu vim aqui também. E a Carol eu conheço, sabe por quê? Fui eu que fiz. Seja bem-vinda, Carol! É uma das Maria. Ela é uma das Marias. Mas olha só, nesse fim de ano que começa todo mundo a fazer aquelas metas, né? Vou parar de fumar, vou emagrecer, vou guardar dinheiro, né? Metas clichês. A gente pode pensar em fazer diferente, fazer um planejamento aí
pensado, apoiado, dedicado para 2022. Está cada vez mudando mais as coisas, né? Então, e a gente mudou também. Nossa, o que teve de gente que mudou de carreira, mudou de casa, mudou de cidade, mudou de várias coisas, que a gente possa fazer isso apoiado. Apoiado, com né? certeza. Sólido, assim, sendo leve, mas estruturado. Era a palavra que estava me faltando. Do sólido. Estruturado, Isso. E pode ter certeza que um especialista tem... O que um especialista tem? Várias ferramentas. E conversando contigo, ele vai perceber qual é a ferramenta que está mais dentro do teu perfil, né? Exato. Agora, assim, ó... Começa fazendo uma análise de perfil com a Dani, que já é meio caminho andado, né? É muito mais do que alguém... falo de coração, assim, de verdade, porque entender do meu perfil faz toda a diferença quando eu crio o planejamento. Eu até dei o exemplo, né, Dani? Quando eu criei esse planejamento novo do que eu tô fazendo agora, eu me mudei de casa. E eu falei assim, não, mas vai ser tranquilo, vou voltar a morar com meus pais, eu já tenho um relacionamento bom, já fiz muita terapia, hoje a gente tem um outro relacionamento. E não lembrei que eu tenho essa situação em relação à minha alimentação, que eu já tinha mudado muitos hábitos alimentares e que era muito importante para mim manter aqueles hábitos e que eu entraria numa família com toda uma outra rotina de hábito alimentar, de hábito de exercício. E até eu conseguir voltar a esse ponto, esse ano, nossa, foi assim, sei lá, foi de uns 3 meses para cá que eu consegui voltar nesse hábito. E não é uma coisa padrão minha, eu adquiri por perceber resultados para minha vida. Então, por mais que eu já vinha levando sozinha ali 2 anos, quando eu mudo de... Então, é muito mais do que simplesmente a harmonia das relações. E quando eu fiz ali o perfil contigo, outra coisa que eu me dei conta é que eu sou uma mistura ali da executora com comunicadora, assim, enorme, né? E assim, então eu preciso tanto fazer quanto comunicar, né? Que eu tô fazendo. Então, comunicar, eu tô comunicando aqui nas redes, mas eu preciso das pessoas, né? Então, quando eu faço muito mais quando eu tô num shopping, quando eu tô vendo gente passando, do que sozinha lá enclausurada no meu quarto. Né? Também ficou medido, né, no teu perfil. Mas aí a gente mediu isso e a gente viu até o nível de qual que tá primeiro, qual que tá segundo, né? E isso que eu achei muito legal. E tudo começou dessa discussão, né? Ah, mas tu é mais comunicadora ou tu é mais executora, né? Foi uma discussão com uma amiga minha. Eu falei, cara, eu preciso saber se eu sou mais um ou outro, eu quero saber. Então eu achei muito legal, foi muito importante. E mapeou até isso. E aí a Dani falou assim, tá, Fabiana, mas tu precisa de estímulo, coloca ali. Então eu comecei a botar live para escutar enquanto eu escrevo. Comecei a ir para a sala escrever em vez de ficar no meu quarto. Coisas simples, atitudes simples que tu pode ter. E começou a fluir, Então não adianta, eu não sou o tipo de pessoa que eu vou me enclausurar num lugar e daí eu vou escrever. Não produz o que tu poderia produzir nesse movimento. Primeiro que escrever não é comigo, né? Eu aprendi a desenvolver a escrita, mas quando eu digo escrever um projeto, né? Desenhar. Eu sempre falo que é desenhar, né? Desenhar um projeto. Eu desenho projetos, né? Então eu não vou desenhar do nada um projeto sozinho, encasuado em algum lugar. Eu vou desenhar um projeto no meio do estresse mesmo. É assim que eu funciono. E é impressionante como isso faz a diferença. É impressionante como faz a diferença. E daí, como eu sou muito executora, eu tava lá, como é que isso aqui não sai do lugar? Como é que eu não consigo voltar aos meus hábitos saudáveis que eu já estava há 2 anos? Não, o ambiente não pode me influenciar tanto assim. Não adianta, tu tem um perfil e um jeito, né? Muito legal. Cada um com seu perfil. E aí, pra mim foi uma delícia. Obrigada. Agradecendo. Deixa eu só falar uma coisinha última aqui, que eu esqueci de falar, eu queria ter falado antes. Quando eu falei do estruturado, do planejamento estruturado, por exemplo, eu que vivo estudando, sou neurocientista, estou nessa caminhada há muitos anos, ajudo outras pessoas e empresas. Quando eu fiz o planejamento com a Fábio, foi muito legal, que foi no fim, não acabou a pandemia ainda, mas enfim. Foi quando a gente já estava acostumado com a pandemia, foi esse ano ainda. E aí eu vinha de uma pegada de 2020, uma pegada filantrópica. Começou a pandemia, eu
parece que eu virei uma chave e falei assim, pronto, agora eu não vou mais trabalhar, não vou mais monetizar o meu trabalho. Eu vou trabalhar, eu vou ajudar. É um luto coletivo, as pessoas estão precisando, as empresas, meus clientes, assim, É o meu a vida momento, toda. é o meu chamado. E aí eu segui trabalhando, trabalhei muito, acho que eu trabalhei, foi o ano que eu mais trabalhei, 2020. E aí, quando Só que eu trabalhei de graça. De graça. Trabalhei Quando com o que eu amo. Não, é que né, claro para as pessoas. Não, tinha um retorno. Não, mas assim, monetariamente, zero. Monetário Trabalhou zero, realmente para ver todas as empresas se recuperando e indo porque era o teu chamado, né? Exatamente, era um chamado. Eu não sei, eu não pensei isso aconteceu assim. E aí, só que daí, quando chegou 2021, bom, agora eu preciso voltar a não ser filantrópica, porque eu preciso pagar boleto, né? Todo mundo precisa, então agora eu preciso virar essa chave. Só que daí eu tava meio assim, como é que eu vou virar essa chave? As pessoas tinha se tornado um padrão. As pessoas me ligavam e eu fazia, e vai. E não era por maldade, de forma nenhuma. Era porque foi esse movimento que a gente criou. E aí eu fiz o planejamento com a Fabiola e aí essa... Opa, o meu valor hora é esse. Tava com uma estrutura tão robusta da Selfiter e aí eu parei e agora como é que eu volto isso? E aí foi esse movimento muito interessante que eu consegui visualizar com uma pessoa dissociada dos sentimentos. A Rielis que precisa aprender. Não é fácil, mas dá certo. E aí também eu queria contar aqui para vocês porque fez uma grande diferença. Nem sei se eu teria conseguido fazer essa virada de chave já. Eu ia conseguir, mas não sei quando. Ai, que delícia. Foi isso que a gente, na verdade, fez uma ferramenta de precificação, né? A Dani falou assim, cara, eu tô perdida quanto ao meu preço, porque, olha, teve a pandemia, ninguém mais tá se vendendo. Não, peraí, porque tem gente se vendendo de outra maneira. Mas eu tentei esse caminho, eu tentei aquele. Eu falei, peraí, tem algo de errado. E precificação é a base de tudo, assim, tu tem que saber o teu preço, né? Tu tem que saber em que posicionamento tu tá. E daí a gente pegou e fez ali e assim, eu não sou especialista em precificação, eu só realmente tenho essa ferramenta da precificação para essa virada de chave, para te saber quem é o profissional que tu é e em que posicionamento tu tá, né? Porque eu já iniciei com precificação com certos profissionais que resolveram fazer todo um branding para reposicionamento da precificação deles, né? Visualizando isso que aconteceu contigo, visualizando que eles se deixaram num período, às vezes por um chamado, às vezes por a pandemia fez isso com muita gente que já tinha essa tendência de filantropia e que já tem um caixa, que já tem entende? Só que tu acabou te tirando do mercado. E aí tu tem que te olhar de volta. Né? Então não foi uma corrida. Então não foi uma corrida contigo, né? E também a gente acabou observando umas situações pequenas que por tu já estar num determinado posicionamento, tu não tinha aí na tua empresa, né? Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente conversou ali, como é que eram teus contratos? Eu sempre fui, então... indicação, né? Eu não tenho nem cartão de visita, gente. Eu não tenho cartão de visita, vocês acreditam? Agora já não se usa, eu acho, por causa do Covid. Mas eu não tenho, foi sempre indicação, né? E aí agora mudou esse movimento. E aí entra aquilo, Fábio, que tu falasse bem no começo de subestimar e superestimar, né? Então, eu nunca... Eu subestimava o meu conhecimento e a minha hora agora, no fim da pandemia. Porque eu queria ajudar. Só que esse movimento não ia continuar saudável por muito tempo. E aí eu fiz essa virada de chave. Eu consigo sim ajudar, eu ajudo muitas pessoas. A Ria sabe aqui que a gente tem... O que ela está falando? Não tenho tanta dúvida em relação ao preço. Eu fiquei com essa dúvida. Legal, então, tu sabe o valor, né? Nem preço é o valor. Mas eu fiquei, porque antes da pandemia era uma coisa, daí depois eu fazia de filantropia, daí como é que eu ia resgatar aquele valor antes da pandemia? Então, foi bem legal esse encontro aí de mim com a Selfiter, empresa mesmo, e não ONG, e deu tudo certo. Então, muito obrigada mais uma vez. Que legal. E a Rê, fica a dica aí, Rê, eu vou lançar de novo o meu treinamento, que ele se chama Acorda pra Venda, mas eu até vou mudar esse nome, vai ser o Clube Ser Negócio.
onde eu tenho técnicas de atendimento para te ensinar a cobrar. Porque até a forma de cobrar hoje mudou, como com essa coisa do mundo virtual, da pessoa clica e compra, a forma de cobrar também mudou um pouco para te não ser tão agressivo. Então, eu vou vender meu peixe aqui, Dani. Vai ter... Vou abrir em breve, continua me seguindo aqui no Ser Negócio, que em breve vai ter meu treinamento de atendimento para te saber cobrar, para te saber cobrar o teu preço, tu já sabe que tu tem esse valor, né? E é isso, eu fiquei muito feliz de te ajudar e eu lembro que a gente acabou percebendo situações que tu vinha levando a tua empresa daquela maneira porque tu vinha com muita indicação e de repente tu sentiu, opa, eu vou ajudar as pessoas, começou a ajudar. E só que uma coisa que eu queria comentar e que eu falei pra Karina numa consultoria que eu fiz com a Karina é que é o seguinte, tudo tem seu limite. O que aconteceu contigo, Dani, é engraçado acontecer com alguém no mundo empresarial, mas é muito comum acontecer com terapeutas. Elas se lançam para trabalhar com terapia pelo amor à terapia, né? Eu ajudo muito terapeutas. Pelo amor à terapia, porque, nossa, eu recebo tanto aquele bem do outro, quando eu faço bem, aquilo engrandece tanto meu coração, é tanta energia positiva, eu tô tão em flow, que eu esqueço de cobrar pela minha terapia. Mas eu preciso ajudar, essas pessoas vieram até mim, não é à toa que o meu mundo cruzou com elas, é sempre aquela conversa assim, né? Beleza, então coloca um tempo de filantropia para a tua terapia, porque a gente sabe que na roda da vida tem a filantropia, tem o teu bem social. Então, tu determina um tempo para o teu bem social. Eu sempre gosto de falar isso. E o outro tempo, e eu percebo que tu tem feito um pouquinho disso, né? Tu separou projetos, né, Dani? Ai. Caímos? Acho que a gente caiu aqui, mas bom, gente, quem der o print marcar a gente vai ter presente, tá? E é isso, nós já finalizamos. Ficou bem claro por que você precisa conhecer seu perfil comportamental antes de criar o seu planejamento estratégico. Combinado? Qualquer dúvida é só chamar eu ou a Dani ali, a Dani na Dani Carmo Oficial ou na Selfiter e eu aqui no Ser Negócio. Um beijo e uma boa semana a todos com